Olá, tudo bom? Nesse vídeo eu vou falar para você sobre os tipos diferentes de jejum intermitente para emagrecer. Claro que o jejum intermitente também pode ser usado para longevidade. Eu tenho um vídeo falando sobre o jejum, foi um super sucesso. E nos comentários as pessoas me perguntaram: Patrícia, quanto tempo eu tenho que fazer de jejum, né? Quanto tempo eu posso deixar a janela aberta? Quanto tempo a janela fechada? São 12 horas? São 16? São 18? Posso fazer o método 5x2? Existe alguma outra variação? Então fica comigo até o final que eu vou explicar para você tudo sobre esses diferentes tipos de jejum intermitente. Você vai adorar o vídeo. Antes de começar, se você é novo por aqui, aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui tem vídeo novo todo dia sobre vários assuntos legais de emagrecimento, saúde, você vai adorar com certeza. Então vamos começar relembrando mais ou menos o que é o jejum intermitente, né? Não sei se você já assistiu meu outro vídeo, mas vou falar bem rapidamente, no outro eu falo bem mais explicado. Mas só para te lembrar, o jejum intermitente é um novo tipo de alimentação que surgiu recentemente, não é tão novinho, mas é ainda mais recente, né, para a ciência, e ele fala principalmente de você fazer períodos de jejum realmente alternados com períodos de alimentação. E esses períodos podem ser dentro do mesmo dia, que é o que as pessoas chamam de janela fechada ou janela aberta. Quando você está dentro do período de jejum, a gente fala que fechou a janela, né, não passa mais nada por ali, e quando abre a janela você pode voltar a se alimentar. Existem pessoas que fazem jejuns dia sim, dia não, eu vou falar disso também. E tem outras modalidades que é como se você jejuasse, mas com uma quantidade muito pequena de caloria, ao invés de efetivamente jejuar. Eu também vou falar disso nesse vídeo pra você. Então, vamos começar pelo mais clássico, que as pessoas mais fazem, que é justamente esse de dentro do mesmo dia, você separar momentos para você comer e momentos para você ficar em jejum. Muitas pessoas vêm fazendo isso buscando emagrecimento, mas muitas pessoas também vêm fazendo isso buscando qualidade de vida, buscando mais saúde, porque já tem alguns estudos científicos que comprovam que durante esse período de jejum, o nosso corpo entra em autofagia, então, porque ele tá, né, sem alimentação, ele busca energia para se manter vivo, funcionando, então ele acaba comendo, eliminando as células defeituosas primeiramente. Então, com isso, já tem alguns estudos que indicam que o jejum intermitente pode ajudar a fazer com que você não tenha proliferação de células defeituosas, o que poderia levar até mesmo a um câncer a partir de muito tempo, enfim, poderia evitar. Ainda tem que ter mais estudos feitos para corroborar isso, para confirmar isso, mas essa já é uma linha e muitas pessoas têm feito jejum para isso. E a maioria das pessoas faz justamente esse jejum de que come algumas horas por dia e não come outras horas por dia. Nos comentários do outro vídeo, muitas pessoas falaram: Patrícia, mas eu não consigo ficar 16 horas sem comer, 18 horas sem comer, sobra muito tempo, muito pouco tempo de alimentação no meu dia, minha rotina é complicada, posso fazer de 12 horas? Então, assim, eu revisei muita literatura e realmente eles já falam que a partir de 12 horas por dia você começa a ter alguns resultados benéficos da autofagia, sem contar que para quem busca emagrecer, você ficar 12 horas sem comer já realmente é expressivo, porque se você parar de comer às 8 da noite, você só vai comer às 8 da manhã, então normalmente aquele período da noite que as pessoas petiscam, beliscam, às vezes bebem alguma coisa para relaxar, não vão consumir nada e vai contribuir também para o emagrecimento. Mas por essa questão de saúde, longevidade, qualidade de vida, sim, 12 horas começa a ter alguns resultados. A maioria dos estudos, na verdade, é feito com 16 horas de jejum e 8 horas de alimentação. E tem alguns autores que falam que o ideal para a mulher é que fique em torno das 14 horas por dia. Deixar os 16, 18 horas para os homens, porque as mulheres têm mais tendência a ter hipoglicemia, a ter essa flutuação maior da glicose. Então, às vezes, quando elas ficam muito tempo sem se alimentar, podem ter mais efeitos colaterais. Eu até falo isso no outro vídeo também. Mas, enfim, a partir de 12 horas você começa a ter os efeitos benéficos e o ideal é que você não passe de 18 horas sem se alimentar, porque senão, né, daqui a pouco já vira de 24 e já viram outra história. Mas então, você pode escolher fazer o de 12 horas de jejum e 12 horas se alimentando, pode fazer 14 horas de jejum e o restante se alimentando, 10 horas se alimentando, 16 horas ou 18 horas de jejum e o restante se alimentando. Sempre lembrando que se você busca emagrecer, é bem importante que nessa janela aberta, no momento que você vai consumir os alimentos, sejam alimentos saudáveis e ricos em nutrientes. Não adianta você abrir a janela e procurar só junk food, hambúrguer, batata frita, pizza, salgadinho,
sanduíche super calórico, porque aí, como o seu organismo ficou muitas horas sem se alimentar, ele precisa de nutrientes, não só de calorias. Então, é bem importante para sua saúde, para o seu sistema imunológico, que você se alimente bem. E se você está buscando emagrecer, né, não vai adiantar você passar 12 horas sem comer, mas quando tiver com as 12 horas de janela aberta, consumir 3.000 calorias, porque na verdade o cômputo geral do dia vai estar muito aumentado. Então pensa nisso também. Então, para exemplificar, se você quiser fazer esse tipo mais tradicional de jejum, que é o de 16 horas, se você, por exemplo, parar de comer às 8 da noite, você vai ficar de 8 da noite até meio-dia do dia seguinte sem comer nada. Mas aí você pode beber água, pode beber chá sem açúcar e adoçante, café sem açúcar e adoçante. Só isso, beber esses líquidos não calóricos sem adoçante, sem açúcar que eu falei, a água, principalmente muita água. E aí, quando abrir a janela, você busca lá seus alimentos saudáveis, eu até falo disso melhor no outro vídeo, e sempre fazendo as refeições, né, com intervalos regulares, de 2, 3 em 3 horas, 4 em 4 horas, não precisa comer de hora em hora, né, enfim, né, dar um outro super intervalo de 7 horas de novo sem comer, porque a ideia não é essa. A ideia é que quando a janela estiver aberta, você se alimente no intervalo normal que você dá, se é de 3 em 3 horas, 4 em 4 horas, continua essa rotina. Mas aí você fala, Patrícia, 16 horas pra mim é muito puxado, vou preferir fazer o de 14. Beleza, você pode comer às 8 da noite e depois só tomar um café da manhã às 10 da manhã, e aí você, de repente, né, almoça 2 da tarde, 1h30, né, vai dando uns espaços, assim, maiores. Ou, se você preferir, se você for uma pessoa que rende mais à noite, dorme mais tarde, você pode, depois do jantar, ainda fazer uma ceia às 10 horas da noite, e aí só se alimenta de novo meio-dia do dia seguinte, né? Você vai dividir da mesma forma e sempre dessa maneira, como eu falei, com alimentos saudáveis e com um bom intervalo entre essas refeições depois que a janela abrir. Outra forma de fazer o jejum intermitente é você fazer o jejum de 24 horas, que algumas pessoas optam por fazer por uma questão de praticidade, preferem pegar um dia do fim de semana e fazer um jejum de 24 horas e um outro dia durante a semana que sabe que vai trabalhar de casa, que não vai precisar sair, ou enfim, não quer se preocupar com a alimentação nesse dia e decide fazer e comer normalmente, sem jejum, durante o resto da semana. Como é que ele funciona? Se você jantou às 8 da noite, você só vai comer de novo às 8 da noite do outro dia. Eu sugiro sempre que você não comece por esse jejum, porque você pode ter hipoglicemia, você pode ficar tonto, se sentir mal, fraco, pode passar mal na rua, no ônibus, enfim, né? Então, toma cuidado, nunca começa por uma atitude radical. Eu acho que se você quiser começar a testar o jejum, começa com de 12 horas, aumenta para 13, 14, vê até onde o seu organismo se adapta, se for o caso. Mas os de 24 horas também tem alguns estudos falando dos benefícios com relação à autofagia, né, anti-envelhecimento, melhora de qualidade de vida. E, obviamente, você vai ficar 24 horas sem comer. Óbvio que você vai emagrecer, porque o cômputo geral da semana vai estar diminuído. É bem importante falar pra você que a gente não pode fazer, eu falo, né, tem que fazer 2 vezes por semana, mas não podem ser 2 dias consecutivos, porque não vai ser de 24, vai ser de 48 horas, e aí é outra coisa, já entra em privação, realmente não é indicado pra gente. Então, por exemplo, você pode fazer, como eu falei, num sábado ou num domingo e depois fazer na quarta, quinta-feira, dar uns 2 dias para o corpo se recuperar e depois do jejum, quando a janela abrir, sempre lembrando alimentos saudáveis, de baixo índice glicêmico, muita gordura boa, proteína completa, frutas, legumes, verduras saudáveis, né? Alimentos saudáveis, nutricionalmente densos, não só caloricamente densos, isso é muito importante, e com um bom intervalo entre as refeições, também não vai sair do jejum de 24 horas, comer e depois só comer depois de 8, 9, 10 horas, porque isso não vai ser legal pro seu organismo, tá bom? Outro tipo de alimentação que algumas pessoas optam por fazer, e principalmente pensando em emagrecimento, é o que chamam de dieta de 5x2, em que você come normalmente 5 dias da semana e você elege 2 dias para comer 500 ou 600 calorias, que é muito pouco, né? Vocês sabem que é bem abaixo da taxa metabólica basal. Então, algumas pessoas sentem até mais fome e mais fraqueza do que as que fazem jejum, porque quando você faz jejum, você acaba tendo uma regulação hormonal melhor e como você não secreta insulina nenhuma, você consegue controlar melhor a fome do que se você comer pouco algumas vezes por dia, muito pouca caloria, muito pouca quantidade. Então, principalmente nesse tipo de jejum que você for fazer, na verdade não é nem muito um jejum, né, porque você está consumindo caloria, mas é tão pouco que entra um pouco nessa categoria. É bem importante que você consuma alimentos com muito baixo índice glicêmico e gorduras boas e proteínas para dar uma saciada, uma segurada, né, no seu apetite e também evitar picos de insulina muito grandes, porque não adianta você falar, vou comer 600 calorias e comer um brigadeiro de manhã, um brigadeiro de tarde,
porque, não, né, mas assim, brigadeiro de manhã, um bolo à tarde, porque você vai ter muito açúcar, um pico de carboidrato de altíssimo índice glicêmico, vai secretar muita insulina e você não vai aguentar, você vai ficar com muita fome. Na verdade, não tem muitos estudos sobre esse tipo de técnica para fazer emagrecimento e principalmente sobre as questões de recuperação celular, autofagia, anti-envelhecimento, anti-doenças crônicas, menos estudos ainda. Então, de todas esses que eu falei até agora, é o que tem menos informação científica e por isso menos indicado. E tem também o que a gente chama de dieta do guerreiro, que é uma outra modalidade de jejum, que você passa 20 horas sem comer e se alimenta numa janela de 4 horas. Na verdade, não é que você passe 20 horas sem comer, não. Você passa essas 20 horas, esse período de 20 horas, se alimentando só de verduras, legumes, frutas de baixo índice glicêmico, meio como se fosse uma alimentação paleo, mas assim, vegetariana, com muito pouca caloria, mais nutricionalmente densa, sem tanta energia, ou seja, com muita vitamina, muita fibra, muito mineral, mas sem tanta caloria, né? Sem tanto valor calórico aumentado, porque você vai comer basicamente folhosos, tomate, palmito, cogumelos, abobrinha, esses vegetais, né, com baixo índice glicêmico e frutas com baixo índice glicêmico. Então, coco, abacate, morango, mais essas frutas ao longo do dia, você se alimenta disso. E à noite, numa janela, por exemplo, de 4 às 8 horas da noite, você se alimenta de uma refeição, faz refeições maiores ali, com arroz, com arroz integral, né, de preferência, com feijão, com a carne, ovos, o que é que você queira consumir nessas 4 horas. Depois você volta para esse esquema de só ficar à base dos legumes, das verduras e das frutas durante o dia. Tem poucos estudos sobre isso, mas tem muito resultado para quem está buscando emagrecer. Algumas pessoas fazem isso para emagrecer e conseguem ter um bom resultado, porque na verdade é como se você mantivesse seu jantar, né, em termos calóricos, e durante o dia você consumisse bem menos calorias. Tem que ver se você vai conseguir manter isso a médio e longo prazo, porque na verdade é um pouco desgastante para o seu organismo, tendo em vista que você vai consumir muito pouca caloria por alguns dias. Então tem que ver, algumas pessoas, por consumir muito pouca caloria, acabam tendo queda de cabelo, fraqueza muscular, cãibra, cansaço. Então isso a médio e longo prazo pode não ser sustentável para você. Além de, para as questões de jejum e qualidade de vida, não tem estudos, assim, muito evidentes falando desse estilo de alimentação. Tem algumas pessoas, alguns artistas, pessoal que está na mídia, que às vezes usam ainda um outro tipo de jejum mais ousado ainda, em que eles passam quase que 24 horas sem comer, 20, 21 horas sem comer, e aí fazem uma ultra mega refeição, aí sim, jejum total, não é que nem eu falei agora, que é essa dieta do guerreiro, jejum, sem comer nada, só suco, chá, só água, chá e café sem açúcar e sem adoçante, 20 e poucas horas por dia, sento e fazer uma super refeição com tudo que tem direito, sem se preocupar com a qualidade nutricional. Vai emagrecer, gente? Vai, porque você diminuiu drasticamente o aporte de calorias a uma única refeição por dia. Mas, mais uma vez, você tem que ver se isso é sustentável para você. Se você vai aguentar chegar lá na hora do trabalho, na hora do almoço, ver todo mundo comendo e você lá bebendo água ou bebendo um café. Sem contar, como é que é a sua rotina? Você trabalha de casa, tem várias pessoas para te ajudar, para, enfim, ajudar a esquematizar a sua vida, ou você é o tipo de pessoa que vai de ônibus pro trabalho, volta, tem que andar um pedaço, busca seu filho na escola, tem que fazer janta, fazer faxina em casa, arrumar a casa, botar roupa pra secar. É uma vida muito mais ativa e que vai gastar muito mais energia. Você vai aguentar ficar sem comer 20 e poucas horas por dia? Tudo isso a gente tem que levar em consideração quando a gente vai falar de jejum. Mais uma vez, o jejum não é para todo mundo. Tem que ver se você tem realmente condição mental, psicológica de seguir o jejum, porque é às vezes desafiador para algumas pessoas ficar tantas horas sem comer e principalmente ver outras pessoas sem comer. Ao passo que para algumas pessoas fazer o de 12, de 14, de 16 é legal, você começa a ver uns resultados legais, você se anima, você se motiva, poxa, pelo menos eu não tenho mais que me preocupar com o café da manhã de manhã, nessa correria da manhã, encaixou bem na minha vida. Então a minha mensagem para você é: faça sempre as coisas com consciência, o caminho do meio, tranquilidade, sem muito extremismo, sem muito radicalismo. Busca sempre o que funciona para você, o que te dá prazer, o que faz com que você não se agrida, não fique se sentindo passando mal, tremendo, suando. Uma pessoa um dia botou no comentário para mim: Patrícia, eu comecei a fazer o jejum, mas aí comecei a ficar com cãibra, suor frio, tremedeira. Você acha que eu mantenho? Eu não conheço a pessoa pessoalmente, é bem difícil responder algumas dessas perguntas, mas o que eu sempre falo é:
Leia os sinais que o seu corpo dá para você. Se você começa a tomar um chá, fazer um suco, mudar a alimentação, fazer um jejum e passa mal, é porque aquilo está sendo contra o que é interessante para o seu organismo. Então vamos sempre buscar o caminho do meio para ter, acima de tudo, muita saúde. E você agora conta pra mim aqui nos comentários, eu leio todos os comentários e respondo a grande maioria. Conta pra mim, você faz jejum, tá querendo fazer, você começou com algumas horas e agora tá com outro tempo de jejum, você fez uma progressão, você diminuiu o tempo. Me conta o que funciona melhor pra você. E melhor, me conta que isso é uma coisa que eu quero muito saber. Você viu diferença no peso depois do jejum? Você viu diferença na sua disposição? Conta pra gente aqui, que é sempre bom ajudar. O pessoal do canal também, eu acho que quem ajuda é ajudado. Então vamos fazer essa corrente do bem, continuar essa corrente do bem aqui no meu canal. É sempre legal ver o comentário de vocês. Aproveita e dá uma curtida no vídeo. E mais uma vez, se você não for por aqui, se inscreve. Tem muita dica legal. Emagrecimento, qualidade de vida, chás, sucos, receitas. Você vai adorar com certeza. E ativa o sininho. Até a próxima. Tchau, tchau.